Irmãos, bom dia. Nós estamos reunidos mais uma vez para assistirmos e participarmos de uma escola bíblica dominical. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, agradecemos a Deus a vocês que estão em suas residências, nos ouvindo, vão aprender mais uma porção da palavra. Estarei fazendo uma oração para darmos início à nossa escola. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela semana que se finda, pela semana que se inicia. Sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco a todo momento, o Senhor está nos auxiliando a vencermos a todos os obstáculos, o Senhor está nos ajudando neste momento de pandemia e nós confiamos que o Senhor vai nos trazer a vitória. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão ouvindo esta escola dominical e vão aprender mais uma porção da Tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, não por mérito nosso, mas em nome de Cristo, Teu Filho amado, é que o fazemos. Amém. Irmão, nós vamos fazer a leitura que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 7º versículo. Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 7º. Ele nos diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pois pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, o versículo 6 nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é o galardoador, Ele vai nos dar o galardão. Nós vamos estar entoando o hino de número 92. Hino de número 92, intitulado A Fé Contemplada. O coro desse hino diz o seguinte: tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Hino de número 92. Após esse hino, nós vamos passar a palavra ao reverendo Guilherme, que nos vai trazer o estudo da lição de hoje.
Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Bom dia, queridos. Graça e paz. Que Deus esteja com todos vocês. Meus amados, nós vamos iniciar nesta escola dominical de hoje uma nova série de reflexões, de estudos aqui em nossa igreja. Esta série é intitulada Mais que um Carpinteiro. Reflexões sobre a glória de Cristo. E eu preparei um pequeno vídeo introdutivo a respeito dessa lição, que estará presente em todas as escolas dominicais a partir de agora. Que Deus esteja com você. Após o vídeo, nós vamos orar e iniciar então o estudo dessa manhã. Mais que um carpinteiro, reflexões sobre a glória de Cristo. Talvez você esteja se perguntando por que de estudarmos a respeito disso, por que refletirmos a partir deste que é o único. Amados, Jesus, ele é inigualável, Jesus é único, não há uma pessoa sequer que possa se comparar a ele. E a razão pela qual nós vamos estudar este tema a partir de agora pode ser ilustrada, exemplificada a partir da frase daquele que é o teólogo que eu mais admiro, mais tenho estima, que é o John Owen. John Owen, ele declarou certa vez que uma contínua visão da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais à semelhança de Jesus. Veja bem,
uma contínua visão da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais à semelhança de Jesus. Amados, já faz um tempo que os meus olhos têm se voltado para as Escrituras e Deus tem me conduzido à Escritura e a observar que Deus, o nosso Pai, Ele tem um grande plano para nós. Deus, Ele tem um grande objetivo para a sua igreja. E quem vai tratar muito bem isto é o apóstolo Paulo, num texto que nós já conhecemos bastante, de Romanos, capítulo de número 8, versículos 28 e 29, que declaram assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amados, quando nós olhamos para este texto, nós devemos fazer algumas perguntas importantes. Primeiro, o que leva Deus a fazer com que todas as coisas cooperem para o bem da igreja? Segunda pergunta, o que leva Deus a nos predestinar? E qual o propósito da predestinação? A resposta para todas essas perguntas é para sermos parecidos com Jesus, para sermos a imagem de Cristo. Então, veja muito bem, meu irmão, o nosso Pai, ele tem um propósito, ele tem um plano para nós. E ele vai fazer com que todas as coisas que nos ocorrem, que tudo aquilo que acontece em nós, vise esse propósito, vise esse bem. Então Deus olhou para nós por meio da sua graça e ele desejou nos fazer o bem. Logo, todas as coisas vão cooperar para esse bem. E qual é esse benefício? Essa grande bondade, esse grande propósito é sermos parecidos com Jesus. E nas Sagradas Escrituras nós temos uma doutrina, e essa doutrina ela foi desenvolvida ao longo da história, que é a doutrina da imitação de Cristo, ou em latim, imitatio Christi. Essa doutrina ela foi desenvolvida a partir de textos bíblicos, como os que eu irei ler agora. 1 Coríntios 11, versículo 1, declara: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 1, declara: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, vai nos dizer: com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, observe bem, o versículo 6 declara que vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. Meu irmão querido, preste bem atenção, todos esses textos que lemos, e poderíamos citar outros, eles vão dizer a respeito da imitação. O verbo na língua grega, que é traduzido na maior parte das vezes por imitar, é o verbo utilizado também para se referir à mímica. A palavra mímica vem da língua grega. E eu creio que muitos de nós, já desde crianças, tivemos a oportunidade de brincarmos de mímica, que é quando você vai fazer a imitação, seja de um animal, seja de uma pessoa. Então, para que você venha imitar alguém, você primeiro precisa saber quais são as características dessa pessoa.
Se você pedir para uma pessoa que nunca viu um macaco imitá-lo, essa pessoa vai ficar completamente perdida. Então, como eu vou imitar a Jesus se eu não o conheço? Logo, conhecer a Cristo é fundamental nesse processo de imitação, de copiar a Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer nas suas cartas que nós deveríamos imitá-lo, né? Ele vai dizer para as igrejas que tinham contato com ele, ele vai falar assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os primeiros imitadores de Jesus foram os apóstolos, foram os discípulos. Aqueles que caminharam pessoalmente com Jesus foram por eles pessoalmente comissionados. Esses foram os primeiros a imitar. Aí nós tivemos, tempos depois, escolas, né? Discípulos dos discípulos, e essa tradição de imitação, ela foi se desenvolvendo. E um dos grandes pastores da igreja, um homem chamado Thomas de Kempis, que viveu em 1380, ele escreveu um livro, um tratado sobre esta doutrina da tradição da imitação. Ele vai dizer que facilmente serás enganado se só olhares para as aparências dos homens. Se procuras alívio e proveito nos outros, quase sempre terás prejuízo. Procura Jesus em todas as coisas e Jesus acharás. Se te buscas a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Pois o homem que não busca Jesus é mais nocivo a si mesmo que todo mundo e seus inimigos todos. Então ele vai dizer que o processo da imitação nasce dessa busca por Jesus. E aqui cabe um pequeno parêntese para indicar 3 obras que vão tratar a respeito dessa doutrina. O primeiro livro, ele é o mais recente dos livros, se chama O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, do pastor Jonas Madureira. É um livro muito interessante, ele é de uma linguagem mais simples e mais atual. No meio, nós temos o livro Meditações sobre a Glória de Cristo, de John Owen, que já é um livro mais clássico da era dos puritanos. E mais distante ainda no tempo, nós temos o livro A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Esse é um dos livros considerados da patrística, dos pais da igreja. E nós chegamos então no propósito destas nossas lições, o porquê que iremos a partir de hoje trabalhar esse tipo de assunto. John Owen ele vai dizer para sua congregação o seguinte: talvez outras maneiras e formas tenham falhado em nos tornar semelhantes a Cristo. Vamos pôr esta maneira à prova. Então ele vai dizer o seguinte: talvez a gente tenha falhado em ensinar a igreja a respeito de imitar a Jesus. Então ele vai falar, vamos pôr esta experiência à prova, ou seja, de a partir de vermos a glória de Cristo, de conhecermos a Cristo, a sua natureza, a gente possa imitá-lo, conhecê-lo verdadeiramente. E o texto bíblico que eu gostaria de trabalhar com vocês nesta manhã se encontra em João, capítulo de número 17. João, capítulo de número 17. E agora sim, a partir da introdução da nossa lição, eu gostaria de orar e ler o texto sagrado com vocês. Pai querido, Deus grandioso, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã e agora que iremos abrir a Tua palavra, ler o texto sagrado, este texto que é tão santo, tão importante, que é o Evangelho de João, no seu capítulo 17. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 17, o texto bíblico diz assim:
Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Meus queridos, este texto bíblico, mais do que qualquer este texto bíblico é terra santa. Esse texto bíblico é diferente de qualquer outro. Esse texto bíblico, ele reflete, ele ilustra uma oração do Senhor Jesus, uma fala direta do Senhor Jesus ao nosso Pai. Em certo sentido, esse texto ele é aplicável a nós, porque o texto bíblico que nós acabamos de ler, a oração sacerdotal de Jesus, visa a glória de Deus. Mas, em certa maneira, também esse texto ele não é aplicável, porque ele não possui nenhuma confissão de pecados, ele não possui nenhum pedido.
Existe uma grande diferença entre nós pedirmos algo ao Pai e Jesus pedir. Nós fazemos petições que podem ser atendidas ou não. Mas o Senhor Jesus, ele não faz petições, ele faz solicitações, é algo diferente. Jesus, nesse texto, ele não está pedindo como nós pedimos, mas ele está solicitando, ele está dialogando com o seu Pai Celeste, ele que é Deus. Então é completamente diferente. Nesse sentido, essa oração sacerdotal, ela não é aplicada a nós. Amados, o Deus triuno, ele é completamente diferente de nós. Imagine comigo que o Deus triuno esteja diante de um holofote, ok? Então você tem uma luz em destaque e você tem ali a Trindade. A Trindade, ela não é semelhante a dançarinas no palco, cada uma querendo ser o centro. Numa peça de balé é muito comum isso. Você tem ali algumas dançarinas e uma quer demonstrar uma performance melhor do que a outra. Uma quer se destacar mais do que a outra. Há uma certa competição, embora seja um grupo só. No Deus triuno não é assim. O Deus triuno, ele não age dessa maneira. Um pastor que ilustra muito bem isto é o Tim Keller. E ele vai dizer o seguinte: a Trindade é completamente diferente disso. Em vez de termos pessoas centradas em si mesmas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se caracterizam em essência por um amor que se doa pelo outro. Nenhuma pessoa da Trindade insiste para que as demais girem em torno dela. Antes, de forma voluntária, cada uma delas envolve e gira em torno das demais. Tudo é sobre o outro. Então, dentro desse aspecto trinitário, dessa comunhão que há na Trindade, é que o Senhor Jesus ele vai orar a oração sacerdotal. E ele vai dizer no versículo de número 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Para que vejam a minha glória. Há um tempo atrás, nós estudamos a respeito da glória de Deus. E naquela ocasião eu expliquei para vocês o significado da glória, da palavra glória nas Escrituras. A primeira questão, nós temos duas palavras que podem ser utilizadas para glória. A primeira delas é a palavra kabod no hebraico. E a segunda palavra é a doxa na língua grega. E elas têm uma característica diferente, uma característica peculiar. A palavra kabod no hebraico e a palavra doxa na língua grega. E um pastor que vai utilizar muito bem esta maneira, o pastor Joel Bick, ele vai dizer que existem duas maneiras de se referir à glória de Deus. Uma utilizando a linguagem do Antigo Testamento e a outra utilizando a linguagem do Novo. E ele vai dizer que a primeira maneira é a glória demonstrada. Salmo 8, versículo 1 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. O que o salmista está dizendo? Que o nosso Deus, ele expôs no céu a sua majestade, a sua glória. Ou seja, Deus demonstrou na criação a sua glória. Esta é a glória demonstrada por Deus, é aquilo que parte dele, que emana dele. É parecido com um termo na língua grega, quando a gente utiliza santificado seja o teu nome, que é hagiosteto, que significa mostrar-se santo, se revelar santo. Então, a santidade de Deus, ela também pode ser ilustrada dessa maneira. Deus se revela santo. Isso é uma glória demonstrada. Ele está se revelando santo. Em contrapartida, nós temos a glória atribuída, que é a palavra doxa
na língua grega, que é atribuir a glória a alguém. O Salmo 150, versículo 6, ele ilustra bem isso ao dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, observe que Deus demonstra sua glória. E a partir dessa demonstração, nós atribuímos a glória a Deus. Ele se mostra santo. E o que nós fazemos? Nós declaramos: o Senhor é santo. É como se fosse um eco, um som que vai, bate na parede e retorna. Deus diz: eu sou santo. Nós dizemos: o Senhor é santo. E conhecer a Deus, a partir desse conhecimento, então, nós temos a imitação de Cristo. E eu vou utilizar aqui 4 expressões que o Senhor Jesus ele utiliza em João, capítulo de número 17, para exemplificar um pouco na lição de hoje esta ideia da imitação de Jesus. Em primeiro lugar, nós temos o pedido de Cristo para que os discípulos sejam um. Versículo 11 declara: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E o versículo de número 22 vai declarar: eu lhes tenho transmitido a minha glória que me tens dado, para que eles sejam um como nós. Então, perceba que a visão da glória de Cristo, ela vai gerar em nós o primeiro aspecto da imitação, que é imitarmos a Trindade nesta unidade. Unidade que é fundamental para a igreja. O apóstolo Paulo aos Efésios, ele vai rogar, ele vai dizer: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, perceba bem, o apóstolo Paulo ele está rogando para que a igreja se esforce diligentemente a preservar a unidade. E ele vai dizer o porquê. Porque há um só corpo e um Espírito, terceira pessoa da Trindade. Como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, segunda pessoa da Trindade. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, primeira pessoa da Trindade, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então o apóstolo Paulo vai incentivar que a igreja se esforce diligentemente a preservar a unidade, porque essa unidade ela não é nossa. Ela é uma imitação da unidade que há na Trindade. Há um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. Então a imitação de Cristo passa pela imitação da unidade. Em segundo lugar, para que sejam santificados. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam também santificados na verdade. Então, em segundo lugar, nós temos aqui o processo da imitação, quando a partir do vislumbre da glória de Cristo, nós chegamos à conclusão que Ele é santo e passamos então a buscar essa santidade. Essa santidade que nasce da verdade. Santifica-os na verdade. Meus queridos, há um momento muito interessante em que nós vivemos, em que muito se tem falado no nosso país a respeito da verdade, né? Então, alguns vão citar, nós temos até o presidente da República que cita um texto bíblico: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Meu amado, a verdade não é um conceito político, a verdade não é algo pessoal, não é a minha verdade, não é a tua verdade, não é a verdade de um governante. A verdade é uma pessoa, ela não é uma ideia.
A verdade é Cristo. E nós somos santificados em Cristo, nessa verdade, nessa palavra revelada. Nós somos santificados no agir do Espírito Santo a partir de Cristo Jesus em nossa vida. Então, imitar a santidade de Cristo, a sua maneira de se comportar, o seu comportamento, isso vai muito mais do que uma ética, de uma mera ética política ou social. Isso é uma vida de discipulado. Em terceiro lugar, para que tenham a minha alegria. Então, o vislumbre da glória de Cristo vai nos levar a essa imitação da glória, da alegria, em Cristo Jesus. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E eu me lembro, um texto que ilustra muito bem isto, é toda a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo vai repetir inúmeras vezes em Filipenses que nós devemos nos alegrar. E o texto de Filipenses também vai falar sobre a imitação de Cristo, quando o apóstolo Paulo declara: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, esse processo de imitação passa pela alegria completa em Cristo Jesus. Talvez a razão pela qual você anda muito infeliz diante das circunstâncias, ou você não é uma pessoa alegre, porque você não está nesse processo de imitação. Você não tem observado Cristo nas Escrituras e procurado de maneira diligente imitá-lo. E para finalizarmos, amados, a nossa lição desta manhã, nós temos em último lugar o processo de imitação que nasce de um pedido de Cristo Jesus para que te conheçam, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu me lembro do texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Então perceba bem que esse processo de imitação de Cristo Jesus passa no quê? Para que conheçamos ao Pai. Ao imitarmos a Jesus, nós vamos nos aproximar cada vez mais do conhecimento do nosso Pai Celeste. E é esse o desejo do Pai. O nosso Pai diz a Oséias que ele quer o conhecimento dele mais do que esforço, do que sacrifício. E Jesus está orando na oração sacerdotal para que nós, por meio dele, possamos conhecer ao Pai. Isso é importante para Deus. Isso é muito mais importante do que você se esforçar por qualquer coisa nessa terra. Do que valeria ganhar o mundo, mas perder o conhecimento de Deus? Do que valeria ler todos os livros sobre Deus e não ter uma comunhão com Ele, não conhecê-lo de maneira verdadeira? Isso para Deus pouco importa. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós, a partir dessa contemplação, desse conhecimento, nós vamos de glória em glória, nos tornando a própria imagem de Jesus. Eu não sei qual o processo, qual parte do processo desta imitação você está, mas o desafio, se você ainda não tem, é começar hoje. Amados, foi para isto que o Pai nos predestinou e foi por isso que o Senhor Jesus orou. Para que os discípulos sejam, em primeiro lugar, para que os discípulos sejam, em segundo lugar, santificados. Para que os discípulos sejam, em terceiro lugar, para que eles tenham alegria plena. E, por fim, para que eles te conheçam. Então, o processo de imitação, segundo João 17, vai passar
por esses 4 aspectos. E eu concluo a nossa lição lendo para vocês o trecho de uma oração de Santo Agostinho, que se encontra no seu livro Confissões. E ele diz assim, eu gostaria que você ficasse com essa reflexão nesta manhã. Que eu te conheça, ó conhecedor meu, que eu também te conheça como sou conhecido. Tu, ó força de minha alma, entra dentro dela, ajusta a ti, para teres e a possuíres sem mancha nem ruga. Amados, ao longo da história da igreja, muitos homens de Deus se envolveram nessa busca de conhecer e de imitar a Jesus. E o meu desejo como pastor de vocês é que nós tenhamos também firmes essa tradição de imitação em nossas vidas, que isso seja forte nas nossas devocionais, nas nossas pregações e aulas, que o único propósito nosso como igreja possa ser formar discípulos à imagem de Cristo Jesus. Esta é a missão da igreja, foi para isso que ele nos chamou. Nós vamos, na lição semana que vem, abordar um pouco mais dentro dessa ótica. Que Deus esteja com vocês. Eu passo novamente a palavra ao nosso presbítero Ailton. Que Deus fortaleça vocês. Após esse estudo, nós vamos entoar o hino de número 381. Hino de número 381. Esse hino traz uma mensagem muito própria para a ocasião atual. Nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo pela nossa cidade. Orar pela nossa cidade, orar pelos cidadãos, orar pelas famílias, pelos legisladores, que são aqueles que fazem as leis, pelos industriários, pelos comerciantes, pelos empresários, pelos trabalhadores, pela nossa igreja e pelos nossos dias, pelo nosso lar. E por esta razão, este hino foi escolhido porque ele traz especificamente esta mensagem. E diz assim na sua estrofe: a cidade, ó Deus, protege, cada rua, cada lar, seus cansados transeuntes, todo humano labutar. Abençoa aos que trabalham, ao fiel batalhador, eficientes produtivos, faze-o sempre, bom Senhor. Atende para as letras das estrofes que são próprias de um hino de intercessão. A cidade, ó Deus, protege cada rua, cada lar, seus cansados transeuntes, todo humano labutar. Guarda todos governantes e aos que fazem nossa lei, e que graças toda a gente renda a ti, Supremo Rei. Abençoa nossa indústria e os que lutam pelo pão, e que nós, Senhor, cantemos tudo vem de tua mão. Abençoa os que trabalham, ao fiel batalhador, eficientes produtivos, faze-o sempre, bom Senhor.
Abençoa nossa igreja, nossos dias, nosso lar, e que assim por toda a vida nós possamos te louvar. Amém. Vamos encerrar então a nossa escola bíblica dominical deste domingo. Eu estarei fazendo uma oração final e convidamos os irmãos a participar também do culto vespertino que nós vamos ter às 18h30. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos aqui aprendendo mais da Tua palavra, orando, intercedendo e rogando, ó Pai, que o Senhor continue a ter misericórdia, continue, ó Pai, nos auxiliando, continue nos dando forças para que nós não desanimemos e não nos deixemos levar pelo momento atual. Ser com aquelas pessoas, ó Pai, que perderam seus entes queridos, que o Senhor esteja consolando-os. Ser conosco, ó Pai, pois precisamos e carecemos do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu auxílio. Nós oramos não por mérito nosso, mas em nome de Cristo, Teu Filho amado, é que o fazemos. Amém.